Bom dia, turma 3001, tá? Data da nossa aula de hoje, dia 5 de novembro de 2020. Tema da nossa aula, a Era Vargas. Lembrando a você para não deixar de participar do Google Class e também do Google Meet e enviar as suas atividades. Nós vamos começar a falar sobre a Era Vargas. Bom, no Brasil da República Velha, a insatisfação com o domínio das oligarquias e a desigualdade social eram intensas e motivaram uma série de protestos, como greves, rebeliões e levantes. Aí nós vamos ter o chamado movimento tenentista, que ocorreu nos anos de 1920, onde aí nós tivemos parte dessa insatisfação, onde foi canalizada pelo tenentismo, que vai ser um movimento liderado por capitães e tenentes do Exército, que inicialmente tinham objetivos vagos como combater a corrupção eleitoral e defender os interesses nacionais. E aí eu fiz aqui uma pequena introdução a respeito da Era Vargas, que está justamente relacionada nesse movimento tenentista que eu acabei de falar, a políticas, onde nós vamos ter a passagem do modelo oligárquico para o populista, a questão econômica e social, e aí a revolução de 1930, que vai ser as grandes transformações para iniciar aí a Era Vargas, que vai começar justamente em 1930. E aí uma dessas revoluções, vai ser aí a primeira revolta tenentista, conhecida como 18 do Forte. Ela vai estar relacionada ao caso das cartas falsas envolvendo o candidato do governo à presidência da República, Arthur Bernardes. E então, em 9 de outubro de 1921, o jornal carioca Correio da Manhã publicou cartas atribuídas a Arthur Bernardes, que chamavam os militares de venais, e o presidente do clube militar, Hermes da Fonseca, de sargentão sem compostura. Bernardes negou ser o autor das cartas e, de fato, elas eram falsas, mas os militares exigiram que ele retirasse sua candidatura. E então Bernardes, porém, não se intimidou e venceu as eleições. Essa tensão entre os militares e o governo aumentou ainda mais quando os primeiros protestaram contra o envio pelo governo de tropas do exército para intervir na política pernambucana. E então o governo reagiu fechando o clube militar e mandando prender Hermes da Fonseca. Era o que faltava para o início do levante em 5 de junho de 1922. Cerca de 300 militares pegaram em armas e em quartéis do Rio de Janeiro e do Mato Grosso do Sul. Mas diante dessa repreensão do governo, a maioria dos rebeldes se renderam, e então 17 deles, porém, decidiram resistir e saíram por uma avenida do bairro, de Copacabana, dispostos a tudo. E no caminho receberam a adesão de um civil. Era a revolta do Forte de Copacabana. Baleados e por tropas do governo, apenas 2 escaparam com vida: os tenentes Cirqueira Campos e Eduardo Gomes, tá? Então aí essa revolta aí do 18 do Forte, essa primeira revolta tenentista, tá? Vai ser o início aí da Era Vargas. Agora aí no seu caderno você vai fazer uma pesquisa sobre o movimento tenentista, depois você vai pesquisar sobre Vargas e as suas principais realizações no seu governo aqui no Brasil e vai responder para mim as páginas 717 e o dialogando da página 718 do seu livro. Não esqueça de enviar para mim lá no Google Class para nós estarmos fazendo as correções necessárias. E na próxima aula nós vamos ver aí o segundo 5 de julho, a segunda revolta tenentista, que vai contribuir aí para o início da Era Vargas. Tá certo? Beijo grande, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.